Dando continuidade a nossas aulas práticas, vamos hoje falar das famílias dos insetos com relevância como pragas agrícolas da ordem Hymenoptera. Essa aula é uma aula resumida em decorrência das condições que nós estamos vivendo, já que normalmente a gente apresenta mais duas famílias além das que serão apresentadas aqui. A gente é uma aula de famílias reduzida, sintetizada, em decorrência das condições atuais. Normalmente apresento mais duas famílias e no momento oportuno eu irei gravar essa aula com todas as famílias, né, a aula completa. Bom, então, como eu adiantei, são as principais famílias com relevância como praga agrícola da ordem Hymenoptera. Nós temos 6 famílias, que é um modo reduzido. Geralmente são apresentadas 8 famílias, de 8 a 9 famílias, mas nós vamos abordar somente 6 famílias. Família Formicidae, a família das formigas. Então, as formigas só tem uma família, então todas as formigas pertencem à ordem Formicidae, e o que vai distinguir uma formiga de outra são as subfamílias às quais elas pertencem, mas todas serão da mesma família, da família Formicidae. A segunda família de Hymenoptera com relevância é a família Scoliidae. A terceira, Apidae, a família das abelhas. A quarta, Anthophoриdae, família dos mangangavas. A quinta, Vespidae, famílias dos marimbondos. E a família Pompilidae, tá? Uma família de vespas também. Repare que todas essas famílias pertencem a uma única subordem, a subordem Apócrita. E nós vamos ver na sequência o que faz com que essas famílias pertençam à subordem Apócrita. Bom, nós temos duas subordens dentro de Hymenoptera. Subordem Sínfita e subordem Apócrita, que é a subordem às quais todas as famílias que nós vamos trabalhar pertencem. Para pertencer à subordem Apócrita, o inseto ele tem que apresentar o abdômen peciolado ou livre. Ou seja, o abdômen se liga ao tórax mediante o que a gente chama de pecíolo ou cintura, ou pedicelo também, que é essa redução de largura que conecta o tórax ao abdômen. A gente chama isso de pecíolo, ou de cintura, ou de pedicelo, que conecta o tórax ao abdômen, e você consegue ter uma distinção bem clara da onde finaliza o tórax e da onde inicia o abdômen. Todas essas famílias apresentam essa estrutura, chamada pedicelo, pecíolo ou cintura. As famílias que pertencem a outra subordem, a subordem Sínfita, essa subordem, para pertencer a essa subordem, essas famílias não apresentam essa estrutura. Então, o tórax é praticamente fundido ao abdômen sem distinção. É muito difícil de você conseguir identificar aonde começa o tórax e o abdômen, porque eles são fundidos. Então, aqui no nosso caso, todos pertencem à subordem Apócrita, então está bem claro a presença do pedicelo. Primeira família, a família das formigas, família Formicidae. E Formicidae, como eu falei, todas as formigas pertencem a essa família. O que separam entre elas são as subfamílias. Para ser Formicidae, o pecíolo, ou a cintura, vamos dizer assim, esse pecíolo tem que apresentar de 1 ou 2 nódulos, como está apresentado aí na figura. Nesse caso, a gente tem 2 nódulos, 2 carocinhos, 2 subdivisões no pecíolo. Se tiver 1 ou 2 nódulos, ou popularmente conhecido como um carocinho, no pecíolo, é da família Formicidae. As outras famílias têm pecíolo, mas não apresentam nódulos no pedicelo. Então, simples assim. Tem pedicelo, subordem Apócrita. Tem 1 ou 2 nódulos no pedicelo, família Formicidae.
segunda família é a família Scoliidae. E a família Scoliidae, ela, como característica distintiva, as asas anteriores, o terço final, né, o final das asas anteriores, não apresenta nervuras ou células fechadas. Então, você observa na figura, na segunda figura, apontado pela seta azul, que o terço final das asas anteriores não há nervuras, muito menos células fechadas. É completamente liso. E isso acontece nas asas anteriores. Então, se tiver abdômen peciolado sem a presença dos nódulos e a asa anterior com a ausência de nervuras ou células fechadas, como está na foto, é a família Scoliidae. Só lembrando, vale lembrar que as asas anteriores, conhecidas também como primeiro par de asa, é o par de asa mais próximo da cabeça. Então, o par de asas mais próximo da cabeça é o par de asas anterior e o par de asas mais afastado da cabeça é o par de asa posterior. Nesse caso aqui, a gente tem que observar o primeiro par de asa, ou seja, as asas anteriores, as asas mais próximas da cabeça. Vai no terço final e verifica. Se não houver a presença de nervuras ou células fechadas, é família Scoliidae. Terceira família, começa a família das abelhas. É Apidae, né, que é a família de uma das abelhas. E para ser Apidae, há na tíbia da perna posterior a presença de corbícula. Ou seja, vai no terceiro par de perna, que é o par de perna mais afastado da cabeça, localiza a tíbia. Lembrando, né, que pode-se localizar a tíbia de uma forma mais simples, correndo os segmentos da perna ao contrário. Então você vai na unha ou no pré-tarso, né? Sobe, você vai encontrar o segmento dos tarsos com as suas subdivisões e a próxima subindo é a tíbia. Você vai olhar no centro da tíbia. E se o centro da tíbia você não encontrar pelos, como está na foto, ou seja, quando você coloca contra a luz, reflete a luz, brilha, não tem pelos no centro da tíbia, e você encontra pelos somente nas laterais da tíbia, quer dizer que esse Hymenoptera apresenta corbícula, que é uma estrutura como se fossem umas pequenas célulazinhas, aprofundamentos, umas covinhas, onde essa abelha coloca o pólen. Então, tíbia da perna posterior, centro da tíbia, colocou contra a luz, brilhou, tem pelo só na lateral, tem corbícula. Tendo corbícula, não tem outra família a não ser da família Apidae. Por outro lado, uma outra família de abelha, que é a família dos mangangavas, é a família Antophoridae. É o mesmo procedimento, vai na tíbia da perna posterior, só que para ser Antophoridae, você vai localizar a presença de escopa, que são vários pelos longos no centro da tíbia. Então, quando você colocar contra a luz, logicamente não vai brilhar, porque você vai encontrar uma grande quantidade de pelos longos no centro da tíbia. Então, Antophoridae tem os pelos laterais, que todas as abelhas têm, e os pelos no centro da tíbia mais longos. Esses pelos mais longos no centro da tíbia posterior são chamados de escopa, e é a estrutura a qual os Antophoridaes coletam o pólen. Então, elas tocam nas flores e o pólen fica agarrado na escopa para polinizar outras flores. Então, tem escopa, que são os pelos longos no centro da tíbia, é Antophoridae. Não tem escopa, colocou a tíbia contra a luz, brilhou o centro da tíbia, quer dizer que tem corbícula, família Apidae. A quinta família, a gente entra na família das vespas, família Vespidae. E para ser da família Vespidae, o primeiro critério é que o pronoto tem que tocar a tégula. Então, primeiro temos que localizar a tégula. O que é a tégula? A tégula é essa estrutura como se fosse uma escaminha apontada pela seta verde, de uma coloração mais amarronzada, como se fosse uma escaminha de onde a asa sai embaixo dela. Então é no ponto de inserção da asa no corpo do inseto, tem essa estrutura como se fosse uma ombreirinha chamada de tégula, e a asa sai dali de baixo.
O pronoto, você coloca o inseto de lado e localiza a margem do pronoto, né? A margem que divide os segmentos do pronoto. E essa margem estiver tocando a tégula, tocando essa escaminha, margeando essa escaminha, quer dizer que o pronoto estende-se até a tégula, chega até a tégula, toca a tégula. Se isso acontecer, é um dos critérios para ser VESPID. Para confirmar, vai nos óleos compostos e verifica se os óleos compostos apresentam essa reentrância, esse fundamento, como se fosse um caroço de feijão. Se os óleos compostos tiver essa reentrância, que a gente chama óleos em formato de caroço de feijão, e pronotos tocando a tégula, é família VESPID. Caso contrário, se eu tiver pronoto tocando a tégula, né, como mostrado anteriormente, e os óleos compostos não apresentarem essa reentrância, como indicado na foto, apontado pela seta verde, você verifica que os óleos compostos não têm aqui aquela reentrância e os óleos compostos não parecem um caroço de feijão como na foto anterior. Quer dizer que não tem essa reentrância. Não tem reentrância com o pronoto tocando a tégula, família Pompilidae. Então, dentre as vespas, a gente tem VESPID e Pompilidae. Ambas têm pronoto tocando a tégula. E aí, como que eu separo uma da outra? Vou nos óleos compostos e observo. Se a margem interna dos óleos compostos tiverem o formato de caroço de feijão, que quer dizer que os óleos compostos apresentam a reentrância, família VESPID. Vou na margem interna dos óleos compostos e verifico que não há reentrância, né, nos óleos compostos, família Pompilidae. Hoje era isso. A gente vai fazer uma atualização dessa aula de Hymenoptera mais à frente, mas para esse período a gente fica por aqui. Simples assim. Até.